Mateando com Deus. Antes de começar a correria do dia, que tal parar um minutinho e ouvir uma palavra que vem direto do coração de Deus para você? Todas as manhãs às 6, eu, pastor Isaías Martinez, entro aqui no YouTube para te lembrar que você não está sozinho. Deus tem um propósito para sua vida. Existe esperança, mesmo nos dias difíceis. O amor de Deus te alcança onde você estiver. Vem com a gente. Vamos juntos alimentar a fé, renovar a esperança e crescer espiritualmente. Se inscreve no canal, ativa o sininho e não perde essa oportunidade de começar o dia com Deus. Olá, meus irmãos, muito bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Seja bem-vindo a mais um episódio do Mateando com Deus. É isso mesmo, todos os dias eu chego aqui para trazer uma palavra ao teu coração, para acender a sua fé. E a minha oração é para que essa palavra hoje fale com você. Por isso, fica comigo até o final, porque no final eu quero fazer uma oração por você e por a sua casa. Eu acredito que Deus quer operar um milagre na sua vida. A palavra de hoje, irmãos, está no livro de Hebreus, livro anônimo, carta anônima aos Hebreus, capítulo de número 12. A Bíblia diz assim, portanto também nós, visto que temos rodeado-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Todos nós temos uma carreira para correr, uma carreira que nos está proposta. Eu tenho a minha, você tem a tua, você tem as suas guerras para vencer, eu tenho as minhas, eu tenho as batalhas que eu tenho que lutar, você tem as suas. E você não pode lutar as minhas batalhas e nem eu posso lutar as suas. Quando a Bíblia nos diz que nós temos uma grande nuvem de testemunhos, é só a gente ler o capítulo anterior, Hebreus 11, e nós vamos ver a chamada galeria dos heróis da fé, começando por Enoque, começando por Abraão, todos esses homens, pela fé Moisés, pela fé Isaac, pela fé Jacó, pela fé Raabe, pela fé Gideão, Jefité, todos esses homens pela fé correram uma carreira que estava proposta para eles. E eu quero perguntar para você, você está afim de correr a carreira que está proposta para você? Não é a minha carreira. Você não vai correr a minha carreira e nem eu vou correr a sua, mas cada um de nós tem uma carreira para correr. E a Bíblia nos ensina como nós devemos correr esta carreira. É uma caminhada, não é uma caminhada acelerada, uma carreira onde eu tenho que correr para quem chega primeiro. Essa caminhada, essa carreira que eu tenho que cumprir, essa corrida, é uma carreira que eu tenho que completá-la. Não importa quem chega primeiro, importa quem termina a carreira. E a Bíblia me ensina como eu tenho que correr. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Nessa carreira existem muitas coisas para te desanimar. Tem dias ruins, tem dias difíceis, tem momentos de dificuldade. Você vai ter que lidar com o desprezo, com o abandono, com a decepção, com as guerras, com as lutas, com as afrontas, com as flechas do inimigo. Mas você vai ter que aprender a corrê-la e você vai ter que perseverar, insistir, continuar, não parar quando algo te faltar, não parar quando algo sair errado. Olhe, há uma nuvem de testemunhas. Só você olhar para a vida desses homens, por exemplo, Abraão, que deixou a sua parentela e foi para uma terra que Deus havia de mostrar para ele. Jacó, que passou a madrugada inteira lutando com Deus. Olhe para a vida de Isaac, que semeou no deserto. Moisés, que atravessou o Mar Vermelho, que recusou ser feito, chamado filho da filha de Faraó. Olhe para essa nuvem de homens de Deus que sabe que lutaram e venceram pela sua fé. E a Bíblia diz que nós devemos correr a carreira com perseverança. Então não desista, persevere, lute, insista, continue olhando, diz o versículo 2, firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, da ignomínia, e está sentado à destra de Deus. Olhe para Jesus. A questão é para quem eu estou olhando ou para onde eu estou olhando. Quando Pedro tirou os olhos de Jesus lá no meio do mar, ele afundou.
Tem muitas pessoas que estão tirando os olhos de Jesus e estão afundando, estão se desviando, estão desanimando, porque nós devemos correr esta carreira que está proposta a cada um de nós com perseverança, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da coroa ou da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Suporte a sua cruz, suporte a sua luta. Aquele que quer seguir Jesus, tome a sua cruz, suporte as guerras, suporte as batalhas, porque há uma alegria no final. Há uma alegria, Deus vai alegrar o seu coração. Hoje você chora, mas amanhã você vai sorrir. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Você só precisa olhar para o lado certo. Talvez você está olhando para o lado errado. Olhe para Jesus, não desanime. Foi Ele que morreu no teu lugar, não foi nem a pessoa A e nem a pessoa B, foi Jesus que morreu por você e Ele derramou o sangue dele naquela cruz para que você continuasse correndo, olhando para Ele, olhando e correndo para os braços dele, porque Ele suportou a cruz por causa da alegria que estava proposta. Há uma alegria. Você sabe que vai haver um dia que Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Aleluia! Então suporte, não faça caso das lutas, faça como o apóstolo Paulo, tenha prazer nas lutas, tenha prazer porque a luta te fortalece, a luta te leva para mais perto de Deus. Aleluia! Eu estou falando com alguém aqui que está tentando desistir, estou falando com alguém aqui que não pode desistir, estou falando com alguém aqui que tem que continuar correndo, olhando para Jesus. E continue correndo, campeão. Você vai chegar e no final você vai se alegrar. Aleluia, aleluia. Eu quero orar por você. Eu quero que você ore comigo agora. Eu quero que você creia nesta oração, porque Deus vai te dar força para você continuar. Aleluia. Pai amado e Deus bendito, nesta hora e neste momento, Pai, nós oramos, Senhor, pedindo força que vem do alto. A Bíblia diz, Senhor, que o Senhor dá força ao cansado e que nós devemos correr a carreira que nos está proposta. Ah, Senhor, eu quero continuar olhando para Ti. Eu quero continuar correndo, meu Pai. Dá na Tua força, Senhor. Dai-nos força, como diz a Tua palavra, que o Senhor dá força ao cansado, multiplica as forças daquele que não tem vigor, dá asas como de águia para a gente voar sobre a tempestade, Pai. Fortalece os meus irmãos, traga paz aos corações. Senhor, abençoe cada pessoa que está do outro lado. Senhor, que ela possa suportar, não fazer causa, Senhor, das afrontas, pessoas que são afrontadas, perseguidas, porque no final há uma alegria que ninguém pode tirar do coração de todo aquele que crê. Por isso eu creio que o Senhor está abençoando cada um agora, do mais novo ao mais velho, aonde chegar esta oração, Pai, chegue o Teu poder, quebre os laços, as correntes do inferno, todos os demônios recuem agora, porque há fogo nesta oração. Aonde chega esta oração agora, chega o poder de Deus para libertar, para curar, para transformar, para salvar, em nome de Jesus. E todo aquele que crê, diga amém, Jesus. Aleluia. Coloca aqui nos comentários se você crê, deixa um amém pra gente aqui. Se você tem nos seguido aqui, nos acompanhado, não esquece de verificar se você é inscrito. Se você chegou até aqui e não é inscrito, irmão, se inscreve, é de graça. Compartilhe esse link com alguém, abençoe uma vida, compartilhe o evangelho. E eu tenho certeza que Deus vai se agradar de você. Um abraço, um bom dia e fique na paz do Senhor Jesus.